Beleza, Marcondes Rocco, aula de artes, 8º ano. Bem, estamos chegando no período das nossas avaliações. Então, principalmente o primeiro bimestre, né, que foi um período difícil de adaptação da aula EAD, com a plataforma do Google, depois veio o Zoom. Então, o que eu fiz? Eu estou passando agora uma revisão para vocês. Eu estou resgatando 3 aulas principais sobre abstracionismo, sobre Vassili Kandinsky e Piet Mondrian. 3 aulas principais que vão ser temas da nossa primeira avaliação. Eu vou trabalhar esses 3 temas. Abstracionismo, Piet Mondrian e Vassili Kandinsky. Entre todos eles, eu passei lista de exercícios que as folhinhas estão lá na plataforma, que vocês podem depois revisarem, fazer de novo, tá? Criarem perguntas, que minhas provas vai ser a partir desses questionários e a partir dessas explicações dessas aulas. Então assistam novamente as aulas com muita atenção. Essa aula é um pouquinho longa, porque eu peguei as 3 aulas e juntei, né? É um pouquinho longa. Assistam. Tá? Preste atenção, anotem as dúvidas e tragam no Zoom para mim na terça-feira, que eu vou tirar essas dúvidas de vocês para poder fazer uma avaliação legal, para todo mundo se dar bem e terminar esse primeiro período, primeiro bimestre, né, com uma nota boa. Combinado? Vamos à aula Arte Abstrata, Piet Mondrian, Vassili Kandinsky. Arte abstracionista. Vamos lá. Um abraço. Vamos lá, galera. Arte abstrata, né? Arte abstrata, arte, abstração, abstracionismo. Qual a diferença do abstrato lírico com o abstrato geométrico? Vamos falar de Kandinsky, vamos falar de Mondrian. Quem foi, o que fizeram? O que eu posso, para iniciar nossa aula aqui, que a arte abstrata ela pode ser um pouco confusa, né? Mas isso não quer dizer que qualquer uma pessoa pode pintar um quadro abstrato. Mas vou explicar isso para vocês. A arte abstrata tem todo um contexto, né? Toda uma história, todo um sentimento. Ela surgiu no início do século XX. E por que ela surgiu? Porque teve o início da fotografia. Todo mundo já começou a tirar fotos, surgiu a invenção da máquina fotográfica. E a arte que era figurativa precisava ser reinventada. Pois no figurativo, com a fotografia, os artistas estavam livres para representar a realidade através do abstrato. E a arte abstrata teve como referência o impressionista, que foram os primeiros que começaram a se reinventar. Eles faziam também uma arte diferente, né? Que deixava mais impressões da realidade. E depois vieram várias correntes de abstração. Então, o primeiro a fazer arte abstrata, o primeiro de todo, foi o Kandinsky, em 1910. Ele fez numa aquarela o abstracionismo com o movimento, foi surgindo aos poucos essa corrente, e ele foi se distanciando do figurativo. A corrente dos artistas da época foi distanciando do figurativo, porque a arte abstrata naquela época virou moda, virou modinha. Então todo mundo queria pintar abstrato. Sabe? Eles se baseavam na realidade, abstraíram ali, pegava algo, tirava e dali decompõe as formas da arte. Na verdade, a arte é uma base na realidade. Essa é a grande realidade. Por isso que qualquer um não pode pintar. Ela tem uma base na realidade. Você olha para ela e vê ali um título que está representado. Você tem um título, aí você começa a imaginar, começa a sonhar. E tem obra que parece abstracionista, mas não é. Como exemplo, o cubismo, as obras futuristas, parece, mas não é. Entendeu? E é bom deixar bem isso claro. O Kandinsky começou em 1910, a gente estava correndo uma Segunda Guerra Mundial, praticamente, e a fotografia estava bombando, ninguém mais queria pintar quadro figurativo, que a foto roubou a cena, e surgiu o abstrato como novidade. E aí começou
a se reinventar. A pessoa olhava uma realidade e transformava em arte abstrata. O impressionismo como referência e o cubismo como referência. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Eu vou falar um pouquinho mais devagar. Além do Kandinsky, né, vários outros artistas trabalhavam com abstração. Tinha toda uma corrente em prol do movimento, virou moda. Todo mundo queria pintar abstrato naquela época. Entendeu? Era uma coisa maravilhosa, era uma coisa que estava na moda. Todos os ricos tinham quadros abstratos dentro de casa. Tá? E separava, né, a galera elitizada da galera pobre. Porque a galera pobre até o dia de hoje olha um quadro abstrato e não consegue entender. Não entende a arte, não entende a galeria de arte, não entende qual é a função. E isso é bem visto desde o passado. Então, reforçando, existia os abstracionistas geométricos. Entre eles tinha Mondrian, Piet Mondrian, que para eles o mais importante era a forma, a cor, a linha, a pintura pura, sem se atrapalhar com objeto, linha e forma. É cor, é o quadrado, e muitas vezes parece, pois era visto como forma perfeita. Porque através do quadrado você poderia criar qualquer forma geométrica. Poderia criar um círculo, podia puxar, criar um círculo, um retângulo. Então o Mondrian pensava assim, ele trabalhava em cima da linha, ele acreditava que tinha mais sentido. Mas ele não bastava só isso, ele também colocava sentimento, entendeu? Dentro da tua arte. As pessoas ficavam confusas com o abstrato lírico, né? E o abstrato geométrico. O abstrato lírico e o abstrato geométrico. Porque a abstração lírica era representada por Kandinsky. Uma coisa meio óbvia, entendeu? A pessoa chega, jogava o sentimento, retratava, e era um contraposto da abstração geométrica, entendeu? Já representado pelo Mondrian. Mas na época dele existia esse nome, abstração, principalmente a abstração lírica, só surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Porque tinha dois polos nesse meio termo. Existia o polo de Paris, que é na Europa, né? E o polo nos Estados Unidos. E Mondrian e Kandinsky eram super importantes nesse momento do abstracionismo. Entendeu? Continuando, vamos lá. Então, eles chamavam de pintura pura sem ser atrapalhado por objetos, entendeu? Então se baseava na linha, na forma, na cor, no quadrado. Toda vez que aparece para ser visto como uma forma perfeita e como ele pode criar todas as outras formas, tipo, se pega um retângulo, alonga o retângulo, se gira, se faz o círculo e por aí vai. A abstração, ela tem muito sentido, como falei anteriormente, ela tem sentido. Então, não é porque não é figurativo que não tem valor, não tem sentido. Nas obras de Kandinsky e Mondrian, tem muito subjetividade. Então, como eu posso dizer para vocês, a abstração foi dividida em lírica, que tem como representante Kandinsky, e a abstração geométrica, que tem como representante principal o Mondrian. Então, muita gente fala que das obras de Kandinsky, pois na época dele não existia a expressão, né? Não existia a expressão da abstração lírica. Não existia essa palavra, abstração lírica. E, na verdade, essa expressão surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Depois da Segunda Guerra Mundial, neste contexto, naquela época, tínhamos dois polos principais do abstrato. Um era em Paris,
na Europa, né? E outro nas Américas, representado pelos Estados Unidos. Eram os principais polos que trabalhavam a expressão abstrata. E mesmo surgiu sem forma definida, sabe? Surgiu com o quadrado, com o triângulo, toda essa linha ditando toda a expressão do artista. Como vou dizer para você, não importa o que ele vai colocar ali. E o engraçado disso tudo é que Mondrian, ele era tão rígido, né? Com as cores, com as linhas, com os quadrados, ele utilizava cores primárias, ele era rígido, usava muito branco, muito preto, muito branco, né? E engraçado que teve uma situação na época, né? Que um colega começou a usar linhas oblíquas, entendeu? Cara, ele ficou revoltado e ficou de mal com o cara, rompeu a ligação, entendeu? A abstração geométrica era uma coisa bem séria e a abstração lírica era uma arte mais livre. Então, a abstração foi no começo do século, surgindo ali Kandinsky, Mondrian e tantos outros que abriram caminho para outros que viriam depois. O perigo da abstração, que muita gente fala que qualquer um pode pintar. Não, gente. Um quadro abstrato é muito difícil de pintar e realmente a pessoa tenta e vai cair num quadro só decorativo, bonitinho. Kandinsky, na linha de pensamento dele, ele colocou todo o sentimento, ele colocou o lado espiritual dele todo, entendeu? Ele explana todo o visível. E na época tinha artista que falava que a arte abstrata, ela era o quê? Era o invisível visível. Ou seja, a gente era o invisível que nós estávamos dando sentido, entendeu? Mas existia artista que só jogava arte. Não era interessante para eles. Entendeu? Chega lá, jogar, e queriam vender quadro. Só jogava. E toda essa parte do século XX, os artistas abstracionistas achavam que criaram um negócio do futuro. Assim, eu estava lendo, cara, eles achavam que acharam a mina de ouro, que não existia outro tipo de arte a não ser abstrato. Nunca mais ninguém ia criar o figurativo. Eles achavam que estavam sendo pioneiros e que criticavam os artistas que não foram de vez para a abstração. Todo mundo que não era abstrato eles criticavam. Achavam que criaram uma nova moda. Isso, na verdade, não aconteceu. A arte figurativa continuou, existiu e surgiu outras formas de criar arte, entendeu? Até outras formas de arte abstrata. E esse tipo de arte está longe de ser uma arte. E aí, galera, beleza? Mais uma vez aqui com vocês. Vamos dar continuidade ao abstracionismo. E hoje nós vamos falar sobre Kandinsky, Vassily Kandinsky. Por que você precisa conhecer o amarelo, o vermelho e o azul do Kandinsky? Ele foi um dos artistas que queria representar o que não é visível, correto? Que é a arte abstrata. Isso aconteceu no início do século XX, né? No século XX. E logo aos 30 anos, ele largou a carreira de advogado e dedicou-se totalmente à arte, cara. E nós sabemos que ele não foi o único criador da arte abstrata. Tiveram outros, como nós estudamos Mondrian na aula passada. Mas contribuiu muito para a sua ascensão e foi o principal, assim, Kandinsky foi o principal criador e defensor da arte abstrata. Desde o início do século XX até a tua morte em 1944. Vai lembrar que muitos dos quadros do Kandinsky sumiram devido ao nazismo da Rússia durante esse período. Sumiu e se perderam. Vamos conhecer um pouquinho da história dele. Arcolhe Rocco.
Kandinsky nasceu em Moscou, na Rússia, no dia 16 de dezembro de 1866. Ele estudou desenho, música, cursou Direito na Universidade de Moscou, participou de expedições etnográficas do norte da Rússia, onde ficou fascinado com o colorido das casas dos camponeses. Em uma mostra de pintores, foi despertado pelas formas e cores das telas de Monet, tá? E já chamava a atenção aquelas cores fortes do impressionismo, de tudo. E em 1893 também tornou-se professor assistente da Universidade de Moscou. Mas em 1896 mudou-se para Munique, na Alemanha, para se dedicar totalmente à pintura. Aí lá ele estudou na Academia de Belas Artes de Munique, influenciado pela obra de Monet, e começou a experimentar um estilo diferente, né? Que fundia cor, forma e buscando expressar sentimento, mas que representam um objeto, trazendo à luz, que é o abstracionismo, né? Os seus primeiros quadros expostos na Associação dos Artistas de Moscou mostravam a nítida influência impressionista. Exibia figuras humanas e objetos naturais. Kandinsky era um homem religioso e místico. Ele era fascinado pela tradição da cultura popular russa e pela música, que foram fontes de inspiração para a sua arte, que aos poucos foi apresentando contornos impreciosos. O rosto perdeu definições e as formas foram se tornando vagas, referente a algo existente no mundo real. É o estilo abstrato, né? Que desafiou a tradição artística da época. Tá? Lembra que o abstracionismo estava desafiando toda aquela corrente antiga que tinha sobre pintura. E em 1910 ele escreveu A Espiritualidade da Arte, que teve 3 edições sucessivas e foi um dos livros mais lidos entre 1911 e 1912. E em 1917, com a eclosão da Revolução, tem suas obras banidas, teve sua obra que foi proibida no Museu Soviético. Ele se mudou novamente para a Alemanha por causa da ira dos nazistas, ao ser declarado um artista degenerador. Então, toda a sua produção entre 1926 e 1933 desapareceu. Olha só, toda a sua produção de Kandinsky de 1926 a 1933 desapareceu. Kandinsky então se mudou para a França, onde faleceu em 15 de dezembro de 1944. E aí, galera, curtiram? Beleza, então, olha só. Agora vamos para a atividade. Não pode ser no caderno, pode ser numa folha de ofício, algum material que estiver próximo, não precisa ir na rua, não precisa sair do seu isolamento. Vão vocês, a partir das obras de Kandinsky, a partir das coisas que ele utilizar, vamos criar uma obra sua parecida com a de Kandinsky. Tá legal? Vamos criar uma obra parecida de Kandinsky. Coloca no caderninho para mim, coloca bonitinho. Ah, professor, quando é que vai me entregar? Vai me entregar somente quando retornar às aulas. Na dúvida, pode me chamar no Zap, me chamar no Facebook. Se conseguir postar na página, beleza. Mas fora isso, deixa o caderno organizado, deixa todas as atividades organizadas. Que quando iniciar as aulas novamente, a gente vai poder avaliar vocês e vou revisar toda essa matéria. Lembrando, vou dar uma revisão geral de toda essa matéria, vou olhar o caderno e vou olhar os trabalhos para poder dar uma nota. Fica tranquilo que vai passar, porque tudo passa. Valeu, Marconi Rocco. Abraço, galera. Saudade de mim. E aí, galera, Marconi Rocco, aula de arte. Hoje nós vamos reforçar um pouquinho sobre o abstracionismo, especialmente sobre a vida de Piet Mondrian, né? Então, o Mondrian, ele na verdade, ele é um artista muito dinâmico, mas ele iniciou no cubismo. Praticamente ali em 1912, no ateliê do Pablo Picasso, né? Picasso, que foi um dos pioneiros do cubismo, isso fez com que ele mudasse radicalmente toda a sua arte, sabe? Ele tinha uma visão da arte, que era aquela arte certinha, figurativa,
Depois ele começou a entrar no cubismo, que já utilizava forma geométrica. E depois dessa aproximação dele com Picasso, com o cubismo, ele criou um novo estilo não figurativo. Esse estilo não figurativo ficou conhecido como neoplasticismo. Ele, na verdade, ele queria eliminar ali a poluição visual, a bagagem. Ele achava que as pessoas viam muitas coisas nas telas e não entendiam nada. Então, com isso, ele queria chegar a uma técnica mais objetiva, através da arte dele, né? Então, ele utilizando cores simples, a forma mais simples, linhas, quadrados, retângulos, utilizou as cores primárias, né? E usava o branco de fundo e o preto para dar aquela estrutura na imagem. O que ele quis que o espectador visse? Tivesse diante de um quadro que não pensasse em nada, tivesse um efeito diferente, uma experiência diferente. Para isso, ele chega ao ápice da pintura dele, né? Ele chegou ao ápice da pintura. E teve, claro, como toda arte, no início teve vários problemas. E com isso tudo, uma dessas circunstâncias foi que, nesse período, estourou a Primeira Guerra Mundial. E eles, outros artistas, permaneceram na Holanda. Permaneceram na Holanda. E ali na Holanda eles produziram muito, trabalhando o abstracionismo e trabalhando esse estilo neoclassicismo, sabe? E uma das obras de Mondrian, onde nós temos uma base branca, universal, sobre o qual se constrói uma série de imagens utilizando linhas negras, e desta linha, com interseções, aparecem quadrados, aparecem retângulos, que são preenchidos ali com as cores primárias, entendeu? Aquele quadro ali é o principal do Mondrian. O Mondrian, ele estourou o estilo dele, até hoje é muito encontrado em roupas, cadernos, vestuários, armários, tudo na base dessa de linhas, entendeu? Uma obra muito simplificada e que realmente marcou o momento da arte no mundo. Então, vamos lá, galera. O que eu gostaria que vocês fizessem? Pesquise sobre o neoplasticismo. Pesquise sobre a vida do Mondrian. Verifique quais são as obras de arte deles mais importantes. Então, vocês vão pegar, pode ser no caderno, pode ser numa folha de ofício, pode ser em uma folha maior de A3, se achar, não sei, no bloco, entendeu? Vamos criar uma arte parecida com o estilo dele, mas uma criação de vocês. Uma criação de vocês. Ah, professor, é para usar lápis de cor, canetinha? Fica à vontade com qual material você vai utilizar. Se vai pintar com lápis de cor, se vai usar lápis, se vai usar tinta. Ah, professor, quero fazer numa tela, quero pintar. Não tem importância. Vamos colocar, vamos deixar organizado para mim. Tá legal? Porque todos esses trabalhos, tudo isso que eu estou passando, eu quero que vocês juntem e a pontuação vai dar no nosso próximo encontro, quando a gente se encontrar na escola, quando a gente se encontrar na nossa próxima aula, entendeu? Futuramente, eu já vou exigir lá o caderno e todo esse trabalho para contar como uma avaliação para vocês. Ok? Então estude sobre o neoplasticismo. Estude sobre o Mondrian e o abstracionismo. Verifique todas as imagens pendentes. Tá em dúvida, galera? Tá com dificuldade de mexer na plataforma? Pô, vocês têm acesso ao meu Zap, têm acesso ao meu Face, meu Instagram. Pode deixar a mensagenzinha para mim lá no privado. Deixa a mensagem no privado que eu vou ler e vou responder. Sem estresse. Não se preocupa com isso. Vamos manter o isolamento, ficar dentro de casa, fazer os trabalhos, procurar fazer outras disciplinas. Eu estou olhando a plataforma, pouca gente está visualizando e poucos alunos estão fazendo trabalho. Tá, isso é ruim? Isso é ruim. Já falei que essa matéria é uma matéria super importante, que é uma matéria de Enem, que vocês têm que dominar, e esse ano só vai estar perdido para quem não quer nada. Entendeu? Então vamos começar a correr atrás, vamos entrar na plataforma, vamos fazer os exercícios, vamos entrar em contato se puder com os professores, vamos falar, conversar, dialogar, é o que nós podemos fazer no momento. Combinado? Obrigado, beijão, saudades mil.